A Guerra do Paraguai, o maior conflito da América do Sul. Você sabia que a maior guerra da América do Sul envolveu Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai? A Guerra do Paraguai foi um dos conflitos mais sangrentos do século XIX e mudou para sempre a história do continente. Vamos entender como tudo começou, o que estava em jogo e quais foram as consequências. Mapa da América do Sul em 1860 com destaque no Paraguai, animação suave, com bandeiras dos países envolvidos, título com fundo dramático. A Guerra do Paraguai 1864 a 1870 no século XIX, o Paraguai era governado por Solano Lopes, um líder com ideias expansionistas. Enquanto isso, o Brasil e a Argentina disputavam influência sobre o Uruguai. Esse clima de tensão e disputas políticas e territoriais acabou levando a uma guerra de proporções gigantescas. Retrato de Solano Lopes, gravuras de época mostrando líderes dos países envolvidos, mapa mostrando as disputas de fronteira. Curiosidade: o Paraguai era um dos países mais militarizados da América do Sul na época. O estopim veio quando o Brasil invadiu o Uruguai para apoiar uma facção política aliada. Solano Lopes, que apoiava o governo uruguaio deposto, reagiu, capturou um navio brasileiro e invadiu Mato Grosso, dando início ao conflito em 1864. Ilustrações da invasão paraguaia, mapa com setas mostrando os avanços paraguaios, pinturas de batalhas iniciais. Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai, formando a Tríplice Aliança. Era uma coalizão poderosa, mas a guerra foi muito mais difícil do que esperavam. O exército paraguaio resistia com coragem, mesmo com menos recursos. Acordo da Tríplice Aliança, documento antigo, fotos de soldados brasileiros e argentinos, reconstituição digital de uniformes. Curiosidade: o Brasil enviou mais de 100 mil soldados para a guerra, muitos deles escravizados. A guerra teve batalhas sangrentas como a de Tuiuti, considerada a maior da América do Sul. Outras batalhas como Maitá, Lamas Valentinas e a invasão de Assunção marcaram o avanço aliado. Apesar das derrotas, Solano Lopes se recusava a se render. Gravuras e fotos de Tuiuti, o Maitá e Assunção. Mapas com movimentações militares, mapa mostrando o avanço até Assunção. Curiosidade: mais de 50% da população do Paraguai morreu durante o conflito, muitos deles civis. A guerra terminou apenas em 1870, com a morte de Solano Lopes, em Cerro Corá. O Paraguai ficou devastado, perdeu grande parte do seu território e da população. Já o Brasil saiu vitorioso, mas com um alto custo humano e financeiro. Gravura da morte de Lopes, paisagens atuais de Cerro Corá, soldados retornando ao Brasil. O Brasil saiu da guerra mais forte, mas a monarquia ficou enfraquecida internamente. Foi também após a guerra que o exército brasileiro ganhou prestígio político. No Paraguai, o país levou décadas para se recuperar. E até hoje, esse conflito é lembrado como uma grande tragédia sul-americana. Imagens do pós-guerra, monumentos aos soldados, estátuas e placas em memória às vítimas. Curiosidade: a guerra durou quase 6 anos e deixou cerca de 400 mil mortos. A Guerra do Paraguai foi um conflito que marcou a história da América do Sul. Foi uma guerra de ambições políticas, resistência heróica e muitas vidas perdidas. Conhecer esse capítulo do passado nos ajuda a refletir sobre as consequências da guerra e o valor da paz. Bandeiras atuais dos países envolvidos, monumento em Assunção e no Brasil. Conhecer o passado é entender o presente. Curiosidade: batalhas em destaque.